Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, nós Te tememos, porque confiamos em Ti, e todas as coisas colocamos diante de Ti, porque com os Seus conselhos, com a Sua palavra, será bem melhor a nossa jornada, Papai. Estamos vivendo o tempo que Tu estabeleceste, 1260 dias, ao qual, Papai, menos de um ano agora falta para essa jornada. Peço que Tu continue abençoando o Teu mensageiro, constantemente falando através do Teu servo, Papai, para que ele possa sempre, Papai, ser direcionado por Ti, porque eu sei que Tu o levantaste desde tempos antigos, Papai. E assim, Papai, que seja também os Teus filhos, servos e servas na Tua casa, compreendendo a Tua palavra, compreendendo a Tua mensagem, tendo atenção e zelo para com a Tua obra. Capacita o Teu povo, Papai, instrua o Teu povo na caminhada. Oh, Papai, nós reconhecemos a Tua soberania sobre nós. Sim, Papai. Queremos ser dominados por Ti todos os dias. Queremos ser conduzidos por Ti todos os dias, Papai. Sim, Papai. Reconhecemos que Tu és Ial, e não há outro Ial. Não há outro. Reconhecemos, Papai, que Tu, Papai, é quem tem falado, tem mostrado sinais, tem mostrado, Papai, quão maravilhoso é o entendimento da Tua palavra. Sim, Papai. O Teu mensageiro inspirado, Papai, inspirou também esses homens antigos, filhos de Adão, mas que escreveram conforme a inspiração do Espírito. Sim, Papai. Do Teu Espírito, Papai. Gratidão porque, por conta disso, hoje nós compreendemos o caminho que nós temos que trilhar, Sim, Papai. a palavra que nós temos que seguir. E essa é a palavra da verdade. E nós, como os Teus servos, firmamos nessa verdade e justificamos, ó Papai, a Tua mensagem, que é a mensagem do Teu Filho, porque é a obra Tua, Papai. Como somos gratos a Ti. Gratidão. Receba nesse momento, Papai, aqui a nossa comunhão de alegria, porque é bom estar na presença de Ial junto com os irmãos. Gratidão, Papai, que a Tua voz seja audível aos nossos ouvidos hoje e sempre. Assim sim. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Amados irmãos, a paz do Papai Yalcha. Paz do Papai Yalcha. Hoje, dia 21/10/2022, quero dizer para os irmãos que Ial, justificou, irmãos, a festa que nós oferecemos para ele. Maravilhoso. E cada um que exerceu a sua tarefa, a sua função ali, às vezes, um ou outro tem ali uma certa, como se diz, é uma certa divergência, porque no calor ali do momento e também a pressão ali de querer alimentar, os irmãos, eu sei que não é fácil. Mas a gente sabe também que se o Espírito de Ial estiver conduzindo, nem divergência tem. Nem divergência tem. Nenhuma divergência poderia existir, E é isso que nós estamos sendo o quê? Aperfeiçoados dia após dia, porque como uma pedra que você pega, você vai aí, esses ourives,
Eles conseguem pegar, às vezes, o ouro bruto. E você pega ali aquela pedra ali, ela tá o quê? Ela tá totalmente sem forma. Ela não tá com o brilho certo. É a condição que nós vimos nessa terra, irmãos. Nós não tínhamos. A palavra de Yahweh em Isaías 63 fala que nós não exercemos mais o teu nome, não é mais invocado sobre nós. E ali fala assim: por que nós não te tememos mais, Yahweh? Por que tu fazes nós não mais te temermos? A gente lembra disso por quê? Porque a gente vem nessa terra sem memória. A gente vem nessa terra com uma condição de quê? De escravo, irmãos. De escravo. Porque quando você pega lá em Gênesis, fala que Yahweh disse assim: olha, o meu espírito, quem? O espírito de Yahweh é quem? Micael. O meu espírito não permanecerá mais no homem, ou seja, o homem não vai mais comer do fruto da árvore da vida. O meu espírito não permanecerá mais no homem, porque ele é carne, né? E não viverá mais que 120 anos, mostrando, apontando para uma profecia no final dos tempos. Por quê? Nós sabemos muito bem que grato a Yahshua, grato a Yahweh, nós acordamos. Nós despertamos através daquele que sopra. Aquele que sopra o fôlego de vida. Ele vê aquele imensidão de ossos secos e ele sopra ali. E ali se cria carne, ali se cria tendões, ali se cria corpo, e ali se cria o quê? O espírito de Yahweh novamente. Por quê? Nós viemos na condição de escravos, mas nós não somos escravos. Nós somos o quê? Livres. Nós somos livres, né? E hoje a gente está entendendo aquele que é a pedra, né? A pedra. Vamos relembrar disso? Vamos lá. Vamos abrir aqui em Ishaial. Antes de a gente abrir Isaías, vamos abrir Salmo 118, irmãos. Salmo 118. Os irmãos, 878. Aqueles que estão perto, né? Os que estão perto, eles estão podendo compreender com mais facilidade a palavra do mensageiro, que é a palavra de Yahweh, né? E estamos crescendo em caixas, né? Né, irmão Edgar? Crescendo em caixas. Vamos pegar aqui, ó, Salmos 118, versículo, vamos pegar aqui, ó, versículo 17. Versículo 17, diz assim: jamais o quê? Jamais morrerei. Eu viverei para contar as obras de Yahweh. Esse aqui é quem que vai viver para contar as obras de Yahweh? Qual que é o nome desse que não vai morrer para contar as obras de Yahweh? Micael. Tá? Micael. O anjo da vida, né? Então, jamais morrerei. Eu viverei para contar o quê? As obras de Yahweh. Yahweh me castigou, mas não me entregou a morte. Por que não entregou a morte, irmão Murilo? Porque Yahweh me castigou porque ele teve que vir como homem aqui, mas não entregou a morte porque ele não vai morrer aqui, ele vai ascender e levar os céus. Aí você lembra de quê? Daquele que será livrado também da morte, certinho. Vai ascender aos céus e aqueles que estão com ele vão o quê? Ser ascendidos, sendo livrados da morte, né? Por quê? A gente lembra de quê? A gente lembra de que quando o anjo da morte, irmão Robson, foi enviado lá no Egito... Salmo 18, 17. Hã? Salmo 18, 17. Está escrito assim. Eu tô falando assim lá no Egito, sabe? Sim. Quando eles foram enviados, o anjo da morte foi enviado lá no Egito, aí o anjo da morte começou a passear ali no Egito,
ali na terra de Gozém, inclusive, porque toda a terra foi experimentada ali pelo anjo, ou seja, foi observada. Esse anjo da morte que estava passando ali era quem? Irmã Adriana, já que você falou, irmã Adriana. Isso, o anjo da morte. Ele estava. Você ia perguntar para Geraldo. Tá. Ele passando ali, ele olha e o que tem nos umbrais da porta? Daqueles que ouviram a mensagem de marcha. O sangue do Cordeiro estava nos umbrais da porta. Por isso que lá em Provérbios, capítulo 8, 32, fala assim, olha, guardai os meus batentes, filhinhos, guardais os meus batentes. Por quê? Porque ele revestiu os batentes ali com o sangue do seu pai. Por quê? Para nos livrar da morte. Porque no final dos tempos, ele estava falando, lembra lá do Egito, que eles foram livrados da morte por causa do sangue do Cordeiro. E no final do tempo, aquele que carrega o nome de Yahweh, que depois vai tomar de volta as vestes, que a gente sabe que é o corpo, vai tomar de volta ali, isso, porque agora ele vai tomar de volta para entrar, para se tornar um com Yahshua, né? Ou seja, o sexto se tornando o sétimo. A gente sabe que esses que estão seguindo este serão livrados da morte no final dos tempos, né? Aí a gente pega o versículo 19. Abri-me as portas da justiça. Vou entrar o quê? Celebrando a Yahweh. Esta é a porta de Yahweh. O justo por ela entrarão. O justo por ela entrarão. Que porta é essa, irmão Elbert? Que porta é essa que os justos entrarão? De que porta está falando? Isso. E aonde que a gente vê essa porta aberta? Quando o pai da família fecha a porta. Mas aí ele fechou a porta. Agora a porta aberta. Então vamos lembrar da porta aberta. Lembra de quem? Lembra de Carta a Filadélfia. Isso, muito bem. Carta a Filadélfia. Que faz o quê? Ali está dizendo ali que diante de ti, coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Não é isso? Sim. Então tá. Aí a gente continua. Versículo 21. Salmo 118, 21. Eu te celebro porque me ouvistes e foste minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, ou seja, aqueles ali descendentes de Caim, nós estamos falando inclusive das regiões celestiais, né? Também, a pedra que esses construtores rejeitaram, tornou-se o quê? A pedra angular. A pedra o quê? Angular. Aí, quando você vai aqui em Gênesis, pega aí, Gênesis 4, só para a gente recapitular que o papai já trouxe, né? Gênesis 4. Hã? O livro que você mais gosta. O livro que eu mais gosto, meu amado irmão. É o livro que eu mais gosto mesmo. O livro de Gênesis. Eu sempre, desde menino, quando eu fui para as denominações, são 2 livros, para falar a verdade para os irmãos. É o livro de Gênesis e o livro de Josué e Yahshua. Minha mãe falou assim, você vai ler a Bíblia toda. Aí, não. Menino, não acho que vai dar não. Mas eu li o livro de Josué e Yahshua. E sempre achei muito tremendo o temor dele com o mestre, né? Achei sempre muito tremendo, sempre gostei muito. Gratidão, papai. Aí você pega aqui, aonde a gente falou? Gênesis 4, o quê? 17? É isso, muito bem, irmão, muito bem. Fala assim, ó. Caim conheceu sua mulher, que concebeu e deu à luz a Enoque. Tornou-se um construtor de cidade, e deu à cidade o nome
do seu filho Enoque. Ou seja, os construtores. Tá vendo? Os construtores que rejeitaram a pedra angular. Tá certo? Aqui é para a gente começar a entender um pouco mais daquele que é pedra. Tá? Daquele que, inclusive, a papai Alcha, vamos abrir lá em Lucas. Vamos abrir lá? Vamos abrir lá em Lucas 21. Página 1826. Quando você lembra do peitoral do sumo sacerdote, você vê que tem quantas pedras? 12 pedras. E a palavra fala que as pedras representam os filhos de Israel. Cada um por seu nome, por sua tribo. 12 tribos, ou seja, cada pedra, cada tribo. Ok? Percebe então que as pedras representam os filhos de Israel? Só que tem pedras e tem a grande pedra. Tem pedra e tem a grande pedra. A grande pedra faz link com o quê? Faz link com Daniel. Daniel, o quê? 12. Daniel, 12. 12 o quê? Grande príncipe. Então, toque na irmã aí também. Ó. Fica atenta. Fica atenta. 12, 1. Tá? Então, vamos lá. Lucas 21. Vamos abrir aqui, ó. 1826. O exército, quando foi beber água, presta atenção. Os irmãos têm que ter muito cuidado com isso. O exército, quando foi beber água, os que foram convocados, aceitos por Ial, são aqueles que não colocaram o que? A sua serviço à vista do inimigo. E estavam bebendo a água. Então, a hora de beber a água, toma um café, taca a água no rosto, fica de prontidão, coloca o corpo ereto, porque o seu corpo vai criar um desconforto, sabe? Porque se você relaxar na cadeira, aí vai dormir. Mas se você ficar com o corpo ereto, eu tô ali, tô ouvindo papai. E você acha que às vezes numa quarta-feira eu não tô... Trabalhei 14, 16 horas. Eu chego ali, às vezes eu falo assim, na quarta-feira tem reunião, então vou ter que pegar 4 horas da manhã. Às vezes eu pego 4 horas da manhã. Eu chego em casa já correndo, juntando as coisas e saindo para pegar os irmãos. Por quê? Eu chego lá assim, ó, tô cansado. Mas, corpo ereto, já falei com os irmãos. Eu pego um pouquinho de água assim do lado, coloco no meu pescoço e presta atenção, eu regalo o olho mesmo, faço igual a mão Bruno, regalo o olho mesmo e presta atenção. E eu olho para a boca dele. Os irmãos olham que eu olho para a boca dele, eu fico olhando direto na boca dele, para eu entender as palavras que ele está falando. E mesmo assim a gente ainda voa, porque o corpo é limitado, aí a gente tem que focar, né? Então, firme. Começou a falar firme. Prontidão. O exército está ali os anciãos, está ali o comandante, firme, né? Bastante atenção, que agora a nossa jornada daqui para frente, irmãos, tem que ser com muita atenção, Por quê? Porque é o momento que tá os 10 mil bebendo água. De repente, só 300 vai ser tirado. Por quê? Porque os outros são desatentos. Atenção, né? Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja. Grato a Yal. Vamos lá, Lucas 21, 6. Lucas 21, 6. Vamos pegar aqui a partir do versículo 5. É isso mesmo. O menininho do meu Ronaldo invoca toda hora. É assim mesmo. Vamos lá. Lucas 21, 5. Diz assim: como alguns dissessem a respeito do templo. A respeito de quê? E Maraci está falando de quê aqui? Do
templo, isso, do templo, que era ornado de belas pedras. Já o Paulo, quando explica, fala que nós somos a casa de Ial. Lembra disso? Sim. Que nós somos a igreja do Ial vivo. Porque cada um representa pedra e cada pedra representa parte do templo, que foram colocados dentro do templo. Então, para que Ial reconheça que o sumo sacerdote está entrando e ali estão os filhos, tem que entrar com efode que tem as 12 pedras no peito. Então, o templo de Ial, que é a casa do Ial vivo, é ornado por belas pedras. Era, né? Porque agora está em ruínas. O templo está em ruínas? Sim. Não. O templo não. As pedras que foram arrancadas e jogadas para baixo. Isso, exatamente. Né? Então vamos lá de novo. Porque a gente lembra, o templo não foi abalado. Né? Né, irmã Rejane? O que foi ali tirado foram as pedras. Então vamos lá. Como alguns dissessem a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, ele disse: contemplar essas coisas. Ó, contemplar essas coisas. Ele está falando assim, ó, presta atenção. Porque dias virão em que não, o quê? Ficará pedra sobre pedra, que não seja demolida. Ou seja, em outras passagens, derrubadas. Micael se inclui nisso? Sim. A grande pedra veio. Sim. Por que se inclui nisso? Porque o reino de Ial, nos tempos antigos, se tornou um reino dividido. Mas foi por causa de Micael? Não. Porque ele exerceu em todo o tempo a justiça e a fidelidade. Mas o que aconteceu? Ele, querendo que o templo ficasse ornamentado, organizado, falando assim, esse aqui que vai reinar. Aí, aqueles ali aceitaram? Não. Aqueles ali rejeitaram. Então, Papai Alcha fala, olha, vocês estão vendo aí, esse templo aí ornamentado, fazendo link lá, inclusive, com Ezequiel 28. Lúcifer se ornamentava com as pedras eram do templo, e ele estava se ornamentando com os filhos do templo. Entende isso? Estava se ornamentando ali. Por quê? A gente lembra que os filhos que representam as pedras, eles são belos. Eles refletem a luz de Ial. Refletiam. E agora estão voltando a refletir novamente. Mas, por enquanto, fomos achados no estado de uma pedra bruta. Né, irmão Zalino? Irmão Zalino que mora perto do Morro das Pedras. Né? Ou seja, ali, pedras brutas, que precisam ser ornadas, lapidadas. Parece bobo isso, irmãos, essas palavras. Ou lógico, mas não é. É lindo. É lindo. Porque nós não estamos falando de algo que é aleatório. De uma pedra qualquer. Nós estamos falando do templo celestial. Nós estamos falando daqueles que estavam no templo, serviam no templo e foram colocados na terra. Testemunha falsa que fizeram, né? Exatamente. Exatamente. Mas isso foi necessário, porque o papai já explicando aqui, ele falou, olha, vocês estão olhando aí, muito belas pedras, lindo, maravilhoso, mas vai ter um tempo que essas pedras vão ser tiradas daí. Claro, irmão, pode falar. Hoje eu e meu irmãozinho Moacir, nós fomos no mercado. Isso tanto é verdade que o irmão está falando, que nós chegamos lá, uma mulher de idade, eu não falo aquele nome, né? Mas uma mulher de idade chegou. Vocês são irmãos? Vocês são tão parecidos e vocês passam pra gente um negócio tão gostoso. Grato a Deus, grato a Deus. Falei, olha só, cadê o irmão Moacir? Olha lá. Nós dois somos muito parecidos. Eu acho que não tem nada a ver, mas a mulher achou, né? Então, quer dizer, é porque a gente está realmente vivendo, né, um tempo que
Está escrito na palavra aí, só não vê. Se os outros estão vendo fora, às vezes o próprio de dentro nosso não vê isso, né? Agora você lembra, o irmão Edgar, você tem que lembrar inclusive de uma coisa. Chegou um irmão para mim, lá na festa das cabanas, aí ele me falou assim, o irmão veio me beijar, não gostei não. Ele me deu um beijo no rosto, não gostei não. Não fala de você não. Não é você não. Fala assim, um irmão chegou e me falou, tá? Aí eu falei assim, por que, irmão, você não gostou? Sei lá, meio estranho. Um homem veio aqui e me beijou. Aí eu falei pra ele assim, e se o papai tivesse te dado um beijo? Aí ele falou pra mim assim, mas aí seria diferente. Aí eu falei pra ele assim, tudo bem, seria bem diferente. Mas lembre-se de uma coisa, a Assembleia dos Primogênitos é porque se torna o primogênito Micael. Então, se você está sendo beijado por um irmão, lembre-se de uma coisa, é a imagem de Micael te beijando. Ele, muito humilde, admirei a humildade dele, ele disse, tá, agora compreendi. Gratidão, por quê? Porque é isso que nós exercemos, um amor fraternal, de entendermos quem nós somos. Então, irmão Edgar, quando a mulher viu, vocês são parecidos, por quê? Porque quando olha para vocês, vê a semelhança de Micael. Isso que eu pensei. E reflete, você lembra de Estevão. Estevão, ele refletiu a imagem de um anjo. Era a imagem dele que estava sendo vista pelo Sinédrio. E era ímpios. Ímpios não, era a sinagoga de Satanás. Era a imagem de Estevão que eles estavam vendo ali. Que isso? O rosto dele está brilhando, tem uma coisa diferente. O que é aquilo? Era a imagem do anjo. Que anjo? Daquele mesmo que refletiu a imagem no rosto de Marcha, Moisés, quando desceu do templo, ou quando desceu do monte. Né? Então nós refletimos a imagem. Então quando fala assim, agora você olha para o seu irmão e fala, nós somos idênticos. Né? Nós somos idênticos. A fisionomia, é claro que cada um tem a sua fisionomia física, mas espiritual somos idênticos, porque essa é a condição de um corpo. Se um corpo não for idêntico, ele não pode subir, meu irmão. Aquilo que não é idêntico ao corpo, ele é desfeito, ele é tirado para ser moldado, lapidado, para se tornar igual ao corpo. Por isso que o Paulo fala que nós temos que crescer a estatura do varão perfeito. Ele aponta, olha, temos que crescer a estatura do varão. Ele está apontando do varão perfeito. Quem que é o varão perfeito? Filho do homem. Quem que é esse filho do homem? Micael, varão perfeito. Temos que crescer a estatura dele. Né? Gratidão. Também, a dona lá de onde eu estou morando me procurou para dar satisfação que ela está terminando a obra em cima, né? Que ia ter barulho. Aí ela também falou para mim assim que eu passava uma paz para ela, sabe? Eu gostei tanto de você, isso é bom. Me passa uma paz. Eu pensei, nossa, eu pensei comigo, eu sou tão ansiosa como e os irmãos agora têm que quebrar esses pensamentos. O papai agora explicou. Agora os irmãos vão quebrar esses pensamentos. O papai agora explicou, olha, que antes nós falávamos, né, os pensamentos de alma não são os nossos pensamentos, mas agora a gente sabe que os pensamentos de alma são também os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são os pensamentos de alma. Por quê? A gente está ouvindo daquele que fala por Ial, né? Então, se eu transmito paz, gratidão. Não, mas eu fiquei quieta, só aí você fala com a irmã, gratidão. Realmente, porque a luz de Ial reflete em mim. Sim. E é isso que a gente tem que falar, irmãos. Né? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Vamos abrir aqui, irmãos. Neemias. Vamos aqui. Eu voltei nessa parte, mas depois a gente vai voltar nas pedras, tá? Depois nós vamos voltar nas pedras. Vocês vão abrir Neemial, capítulo 1, tá? Isso, qual página, Madre Mandriana? Líria. Página 641. Ótimo. Deixa Neemial marcado. 641.
641. E vamos em Apocalipse 21. Ó, Apocalipse 21. Deixa o Neemiel marcado, viu, irmãos? Página 2165. Neemias, capítulo 1. 641. Irmão Marcos, Vinícius, o que o papai Alcha disse quando eles estavam admirando o templo com aquelas pedras? O que ele falou? A gente acabou de dizer. Eu percebi que o irmão estava meio pensativo. Foca, né? Foca, pra você ter atenção. Foca. Ó, papai disse o quê? Ele disse, olha, essas pedras que vocês estão vendo aí serão... Entendeu? É por isso que o irmão está aqui, para crescer, né? Para crescer junto com o corpo do Machia, né? Vamos lá, 21, Apocalipse 21, versículo 15. Diz assim: aquele que comigo falava tinha como medida uma cana de ouro para medir a cidade, seus portões e sua muralha. A cidade é quadrada, seu comprimento é igual à largura. Mediu então a cidade com a cana 12.000 estádios. O comprimento, a largura são iguais. Mediu também a muralha. A muralha media quanto? 144 côvados. Isso aqui faz a representação com o que, irmão Márcio? ...144 côvados. Faz parte da muralha. E os 144 côvados aqui representa o quê? A medida... Não, representa. A medida de 144 côvados é a medida da muralha. Isso representa o quê? Papai explicou na quarta-feira. E já tinha explicado em outras vezes, né? É fácil, irmão. Eu sei que você vai puxar na memória. Posso falar? Calma aí, deixa eu ver se ele vai conseguir primeiro. Eu vou te falar, eu não estou vendo. Deixa eu tomar um pouco de água, eu estou ficando um pouco forte. Você pega uma água pro irmão. Pega uma água pro irmão. Pega uma aguinha pro irmão ficar tranquilo. Começa uma pantura assim. Fala, irmão Fábio Júnior. Isso. Representa os 144 mil. Entendeu? Os 144 mil. O irmão... Faz uma coisa, depois o irmão... Isso que tá fazendo duas coisas. Aí o que o irmão faz? O irmão depois, no ruminar, irmão, se estiver na sua casa, tranquilo, aí você pega anotando. Agora, deixa a anotação de lado e foca. Entendeu? Foca. Não anota agora não. Por quê? Como o irmão já trabalhou o dia todo, a mente fica cansada. Aí você quer anotar e prestar atenção, aí se direcionar uma pergunta e dá um choque, assim, que você tá focado em anotar, né? Presta atenção, irmãos. 144, o que, irmão? 144 mil, que representa o exército, a muralha. Ok? Então vamos lá em Neemiel. Só para os irmãos lembrar. Então, quando o papai falou que essas pedras seriam derribadas, ele estava falando que esse templo, que é ornamentado com belas pedras, os 144 mil, eles seriam o quê? Esse templo seria, de alguma forma, as pedras seriam tiradas, eliminadas. A primeira parte, a gente sabe muito bem, foi lançado no abismo, e depois o restante seriam lançados por terra. Né? Claro isso para nós. Gratidão, papai. Então vamos lá. Em Neemiel, capítulo 1. 641. Presta bastante atenção, tá, irmãos?
Eu não vou entrar em todos os detalhes, não, porque... Mas, aqui, a gente vai entrar naquilo que o papai já nos ensinou na quarta-feira, tá? Vamos pegar aqui, ó, Neemiel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Vou pegar o primeiro. Palavras de Neemiel, filho de Acalial, no mês de Causleu, no 20º ano, quando me encontrava na cidade de Susa. Chegou Anani e Al, um dos meus irmãos, com homens de Alda. Interroguei-os sobre os Ialdins, ou seja, né, libertados, os Ialdins libertados, que tinham sobrevivido ao cativeiro, e sobre Ial-Shalã. Responderam-me: os sobreviventes do cativeiro que estão lá na província, vivem em grande miséria e humilhação. A muralha de Al-Shalã estão em ruínas. É o que o papai Alcha disse. Essas pedras aí serão derribadas. E suas portas foram incendiadas. Ouvindo essas palavras, sentei-me e chorei. Aí, deixa aí marcado, a gente vai lá em Salmo 137. Salmo 137. 1007. Nossa. Salmo 137. Porque o papai falou assim, olha, as pedras serão derribadas. E a gente sabe que Nabucodonosor, rei de Babilônia, o quê? Eles perseguiram esse povo. Tanto é que Neemiel, quando conta, ele pega o relato, pega ali aquela leva de Nabucodonosor. Porque Ial-Shalã foi totalmente atacado, irmãos. Né? E aqueles ali, eles... Pode. Põe girando, não? Aqui, ó, vira pra irmã, que a irmã tá com calor. Põe girando, irmão. Isso. Aí, isso, assim. Aí. Isso, assim. Aqui. Aí, papai Alcho disse, as pedras serão derribadas. Correto? Sim. Essas pedras são quem? Irmã Liriamar? São os filhos. Muito bem. São os filhos. Aí, a gente viu aqui, Neemiel dizendo. Ele disse assim, olha. Neemiel 1:4. Ouvindo essas palavras que a cidade foi incendiada, as pedras foram derrubadas, falando assim, sentei-me e chorei-me. Aí a gente vai lá em Salmo 137:1. À beira dos canais de Babilônia, nós sentamos e choramos, com saudade de Sião, a nossa Ial-Shalã. A nossa Ial-Shalã. Por quê? Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que o reino, ele foi dividido. Aqueles filhos infiéis que preferiram seguir Lúcifer, fez com que todo o reino ficasse dividido. Só que nós estamos nessa terra como quê? Como escravos, exilados. Estamos caminhando agora no deserto. Nós saímos do Egito. Por quê? Quem nos tirou do Egito? Irmão José Armando. Quem nos tirou do Egito? Moisés. Moisés, ele reviveu e veio aqui e tirou nós do Egito aqui, irmão? Micael. Ah, muito bem. Micael. E lembrando, com mão forte e braço estendido. Porque é a ação dos dois. Com mão forte e braços estendidos.
e nos colocou em jornada no deserto. Por isso que lá em Apocalipse 12, pegou a mulher, que também é filho, e levou para o deserto para ser alimentado. Por quanto tempo? 1260 dias. As pedras que estavam lá em cima estão agora no deserto, caminhando em 1260 dias. Mas nós estamos com saudades de Sião. E muita saudade. Muita saudade. Vamos voltar lá em Neemial. Neemial, capítulo 1. Diz assim, capítulo 1, versículo 4. Ouvindo essas palavras, sentei-me e chorei-me. Fiquei de luto vários dias, jejuando e orando diante do Ial do céu. Aí fala, versículo 5. E eu disse, Ial do céu, o Ial grande e temível, que guarda a aliança e a compaixão para com aqueles que o amam e observam os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos abertos para ouvir a prece do teu servo. Dia e noite eu te suplico, olha, dia e noite, eu te suplico em favor dos filhos de Israel, os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, fazendo link com Jó. Jó, ele não cometia ali o pecado, mas mesmo sem saber que os filhos estavam cometendo o pecado, fala assim, eu vou apresentar um sacrifício para os meus filhos, porque eu não sei se eles pecaram, mas se eles tiverem pecado, eu já apresento o sacrifício. Porque aquele que é o pai de família, ele é esse intercessor. Ele é aquele que, mesmo na condição de exilado, ele exerce uma função sumo sacerdotal. Não é sumo sacerdote nessa terra, mas ele exerce a sua função de que ele exercia antes, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Por quê? Ele é a representação da criação. Os 300 não é a representação, irmão Bruno, dos 144 mil? Então, aquele que é a criação perfeita, que se tornou perfeito, Micael, ele geme com gemidos inexprimíveis. Por quê? Toda criação geme. Ou seja, a criação, aquele que representa a criação, geme com gemidos inexprimíveis. Aquele que é sumo sacerdote. Compreenderam, irmãos? Sim. Papai explicou e nós estamos ruminando, para os irmãos fixarem na memória. Gratidão. Aí, nós pegamos aqui, ó, versículo 6. Que teus ouvidos estejam atentos, teus olhos abertos para ouvir a prece do teu servo. Dia e noite te suplico em favor dos filhos de Israel, teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel que cometemos contra ti. Pecamos eu e a casa de meu pai. Procedemos muito mal para contigo, não observando os mandamentos, estatutos e normas que havia prescrito a Marcha, teu servo. Lembra-te, porém, da palavra que ordenaste ao quê? A Marcha, teu servo. Aí ele fala, presta atenção, irmãos, presta bastante atenção. Se fordes infiéis, dispersar-vos-eis entre as nações. O reino não foi um reino dividido? Não foi um reino infiel? Então, ele pegou as pedras e derrubou por terra. E lançou, espalhou entre as nações. A condição dos filhos celestiais que foram lançados na terra, dispersados entre as nações. Fala, mas se voltardes a mim, porque aquele que é o anjo das águas, em Isaías 55, ele está falando, vinde a água. Em outras palavras, vinde a mim. Comei o que é bom. Ouvi-me e vivereis. Não é isso? Sim. Farei convosco uma aliança eterna, das graças prometidas a Davi. Porque está falando que nós seremos herdeiro com ele. É isso que está dizendo. Porque nós tínhamos uma herança lá em cima, meus filhos. Ele está dizendo.
E agora nós voltaremos para a nossa herança novamente. Então, por causa daqueles infiéis lá em cima, nós também pagamos por eles. Mas agora, ele também fez uma declaração. O filho, o pai, comeu uvas verdes? É o dente dos filhos que embotam? Não, nunca mais direis esse provérbio. Se o filho pecou, ele morrerá. Se o pai pecou, ele morrerá. Agora não se tem mais isso. Acabou isso. Tá vendo, irmãos? Aí ele fala. Versículo 8. Lembra-te, porém, da palavra que ordenaste Moisés teu servo: se fordes infiéis, dispersar-vos-eis entre as nações. Mas, se voltardes a mim, observando os meus mandamentos e pondo-os em prática, mesmo que vossos exilados se achem nos confins do céu. Viu? Mesmo que seus exilados se achem nos confins do céu. Exatamente. Por quê? Ela falou assim, os querubins, não é os querubins. Não, não é querubim. Ó, presta atenção. Mas nós vamos explicar. Tá? Os exilados. Os exilados somos nós. Fomos dispersados na terra. Mas ele tem aqui e tem lá. Tem aqui e tem lá. Por quê? Você vê aqui em cima que ele fala. Aqueles que estão lá no cativeiro, eles estão sofrendo humilhação. Aqui, ó, no versículo acima, ó. Versículo 3. Responderam-me: os sobreviventes do cativeiro que estão lá na província, lá em cima, vivem em grande miséria e humilhação. Por quê? A representação de Gideão, quando Gideão foi encontrado, ele estava malhando trigo no lagar. Era um lugar de malhar trigo, irmãos? Não, era um lugar de preparar uvas e azeitona. Era esse lugar. Mas por que ele estava ali? Porque o povo estava sofrendo uma opressão. Tudo que colhia, os inimigos moabitas, eles vinham fazer o quê? Os midianitas. Eles vinham e tomavam aquela plantação. Lembra disso? Aí lá em cima é isso que eles sofrem. Eles estão cuidando do jardim do Éden, mas os inimigos vêm e oprimem, humilham eles. Mas nós estamos voltando. E isso vai acabar. E a dor de ser vai acabar. A dor de ser separado da gente. Exatamente. Então você está vendo que Neemiel é uma representação de Micael? Sim. Você viu? Por isso que fala que a criatura geme, né? Geme. Porque ele geme. Ele geme porque vendo a sua cidade em ruínas, sabendo que os filhos foram deportados, sabendo que os seus filhos que saíram dele, pensa um pai que vê seu filho na prisão injustamente, ele está sofrendo, ele está gemendo. Então toda criatura geme, ou seja, aquele que representa a criação, geme com gemidos inexprimíveis, para que isso volte a ser restaurado, a nossa família volte para casa e a muralha seja restaurada. Vamos continuar. E vai ser restaurado, no nome de Yahweh. Aí fala assim, olha, versículo 8. Lembra-te, porém, da palavra que ordenaste a marcha teu servo. Se fordes infiéis, dispersar-vos-eis entre as nações. Mas se voltares a mim, observando os meus mandamentos e pondo em prática, mesmo que vossos exilados se achem nos confins do céu, tá vendo? Eu os reuniria e os reconduziria ao lugar que escolhi para nele fazer habitar o meu nome. Viu? Por quê? Porque essa foi a promessa de Yahweh para Micael. Vocês vão para o exílio. Mas eu garanto, eu vou reconduzir vocês, desde que vocês observem a minha palavra, observem meus mandamentos. Por isso que ele fala, olha,
Fiquem atentos, eu vou enviar um anjo que vão adiante de vocês. Respeita a voz dele e a presença dele, porque nele está o meu nome. Por quê? Como o nome vai voltar a habitar na casa de Ial, que é o templo de Ial, está falando que aquele que carrega o nome volta a habitar na casa de Ial. Sim. Maravilhoso. Aí fala assim, versículo 10. Eles são teus servos, ele intercedendo, o teu povo que resgataste por teu grande poder e pela força do seu braço. Viu? Teu braço. Hoje, quando a gente compreende braço, Micael, a gente, quem lê isso aqui aleatoriamente fala braço, 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 braço. Mas quem entende, fala Micael. Né? Aí fala assim, ó. Mestre, que os teus ouvidos estejam atentos à prece do teu servo, à prece dos teus servos, que se comprazem no temor de teu nome. No temor, né, irmão? No temor. Concede, eu te suplico, o bom êxito a teu servo, e faze-o ganhar a benevolência deste homem. Por quê? Irmãos, é aquilo que ele disse. Confirme, Ial. Confirma a obra de nossas mãos. Né? Aí a gente pega aqui, olha. 2:1. Nós vamos ler um pouquinho bom aqui, tá, irmãos? Vão acompanhando, presta atenção. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Atarxerxes, sendo eu o encarregado do vinho, peguei-o e ofereci ao rei, né? Fazendo link com aquele que espreme a uva no copo do rei, né? Aí fala: antes eu nunca tinha estado triste. Por isso o rei me disse: por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente? Não, certamente é teu coração que está aflito. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto poderia não estar triste quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais e suas portas devoradas pelo fogo? Aí a gente volta aqui no Salmo 137. Volta aqui no Salmo 137. Pega aí, Salmo 137, irmãos. Salmo 137. Eu desmarquei aqui. Salmo 137. Aí ele fala assim, ó. À beira dos canais de Babilônia, nós sentamos e choramos com saudade de Sião. Nos salgueiros que ali estavam, penduramos nossas harpas. Lá, os que nos exilaram, olha lá, ó, aqueles que estavam exilando Neemiel. Pedimos canções, porque ele falou assim, você está triste? Porque ele nunca ficava triste, mas por que você está triste? Mas eu tenho que ficar triste, porque como que eu posso entoar cânticos aqui nessa terra? Porque o rei queria que ele ficasse alegre. Esses que exilaram queriam que esses que estão exilados cantavam hinos de Sião. O rei queria que Neemiel ficasse alegre. Mas Neemiel fala assim, como eu vou ficar alegre, sendo que eu sei que minha cidade está em ruínas? Aí fala assim, ó. Versículo Neemiel 2. 2:4. Aí diz assim: e o rei me disse, então, que desejas? Invoquei o Ial do céu. Olha, antes dele pensar o que deseja, ele invocou o Ial do céu. Invoquei o Ial do céu e respondi ao rei: se apraz ao rei e se está satisfeito com teu servo, deixai-me ir para Ialda, para a cidade santa, onde jazem meus pais, a fim de que possa reconstruí-la. O rei perguntou-me quando a rainha estava ao seu lado: até quando durará a tua viagem? Quando voltarás? Presta atenção. Quando voltarás? Marca aí. Quando voltarás? Marca aí. Marquei-lhe uma data. Aquele que pôs o pé direito e esquerdo levantou a mão direita,
direita e esquerda, jurando por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que não passaria o tempo. Marquei-lhe uma data. Por quê? Não vai passar. Passa o céu e passa a terra, mas minhas palavras não passarão. Aí fala, que convinha ao rei, e ele me autorizou partir. Eu disse ainda ao rei, se parecer bem ao rei, seja-me dado o quê? Cartas para os governadores da Transeufratênia, a fim de que me deixem passar até que chegues a Ialda. E também uma carta para Asaf, guarda do parque real, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidade do templo, para as muralhas da cidade e para a casa que eu vou morar. Ok? Ele pede isso. Aí a gente pega aqui agora no versículo 11. Chegando aí ao Shalã, lá permaneci 3 dias. Olha só. Permaneci lá 3 dias. Né? Aí fala, ó, depois levantei-me de noite, acompanhado de alguns homens, sem ter revelado a ninguém o que meu Ial me havia inspirado fazer por Ial-Shalã, sem ter o quê? Sem ter comigo outro animal, senão minha própria montaria. Ele falou assim, ó, eu estou sendo inspirado por Ial, mas eu não vou revelar a minha inspiração para nenhum desses aqui. Ele vai falar assim, ó, nem para os sacerdotes, nem para os homens que estão comigo, nem para ninguém. E somente eu e minha montaria vamos caminhar até lá, para entender o que está acontecendo com a cidade. Aí faz um link em Apocalipse 14. Vamos lá. Exatamente. Minha montaria. Tremendo, né, irmão? Como que é maravilhosa a palavra do papai. Maravilhoso. 14:6. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele, com a montaria, anunciando a mensagem de águas tranquilas que correm do trono de Ial e do Cordeiro, né? Aí a gente volta lá em Neemiel. Volta lá. Aí fala assim, ó. Porque fala assim, ó, versículo 12. Depois levantei-me de noite. Levantar-se-á Micael. Levantou, porque vai começar a reconstruir as muralhas. Começa aqui, meus irmãos. Começa com os 300. Os 300 representam os 144 mil. Acompanhando de alguns homens, aí ó, sem ter revelado a ninguém o que meu Ial me havia inspirado fazer por Ial-Shalã. Quando você pega lá em Apocalipse capítulo 1, fala de quê? Revelação de Yahshua, que Ial lhe concedeu para que mostrasse aos teus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele concedeu ao seu anjo enviado, ou seja, e o 7º enviando o 6º. Porque recebeu de Ial a inspiração dada para o anjo. E o anjo anda com a sua montaria ao redor da terra, anunciando todas as nações, povos, tribo, língua e povo. Anunciando o quê? O evangelho eterno da salvação. O que esse povo não vai ouvir agora. São poucos. Evangelho eterno sem fermento. Aí fala assim. E ninguém. Aí fala assim. Depois levantei-me de noite,
acompanhado de alguns homens, sem ter revelado a ninguém o que meu Ial me havia inspirado a fazer por Ial-Shalã, e sem ter o quê? Comigo outro animal, senão minha própria montaria. Aí fala, saí, pois, à noite pela porta do vale, dirigi-me à fonte do dragão, a fonte do dragão, a porta do esterco, inspecionei a muralha de Al-Shalã, onde havia brechas e cujas portas tinham sido incendiadas. Prossegui meu caminho rumo à porta da fonte e à piscina do rei, e não encontrei mais passagem para o animal que cavalgava. Por isso fui subindo, o quê? De noite pela torrente, porque é o anjo das águas. Porque primeiro a torrente é o anjo das águas, depois aquele que é imitador, ele vem como uma torrente de águas bravias, tá? Aí fala. E o vale é a terra, né? Vamos aprofundar especificadamente aqui não, tá? Só pra gente não perder o foco, porque em cima daquilo que o papai ministrou, tá? Sempre observando as muralhas, e entrei pela porta do vale. Assim voltei, sem que os conselheiros soubessem onde eu tinha ido. Olha, conselheiros, sem que os anciãos soubessem onde eu tinha ido. Aí falou assim, ó, nem o que fizera. Até então, nada tinha comunicado aos ialdins, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos outros responsáveis. Disse-lhe então, estás vendo a situação miserável em que estamos? E Al-Shalã é só ruínas. Suas portas foram devoradas pelo fogo. Vinde a água. Vinde a água. Agora ele começa a convocar. Aí ele fala, reconstruamos as muralhas de Al-Shalã, e não seremos mais objeto de insulto. E lhes expus como a mão benfazer. Que palavra difícil. Eu li ela 5 vezes e eu gaguejei 5 vezes. A mão benevolente, né? De Ial tinha estado sobre mim. Olha, a mão de Ial tinha estado sobre mim. A mão de Ial tinha estado sobre mim. Narrando-lhes também as palavras que o rei me havia dirigido. Aí fala, levantemo-nos. Agora ele convocou. Porque no primeiro momento, ninguém está entendendo nada. Mas quando se levanta Micael, o grande príncipe, ele fala o quê? Vinde, levantemo-nos. Vamos reconstruir a nossa cidade que está em ruínas, porque chegou o tempo de quem? De quem? Chegou o tempo de quem, irmãos? Chegou o tempo da reconstrução de Al-Shalã. Por quê? Porque no primeiro momento é uma parte que sobe. Viu que ele viu brechas? Sim. Viu que ele viu que a cidade estava com as portas em chamas? Sim. Aí começa a reconstruir. E ele convoca. Né, irmão Ilcinho? Convoca. Vinde. Ele está convocando. Vinde 300. Vinde para cá. Porque nós precisamos ir juntos. Agora ele mostra aqui, ó. Nós precisamos ir juntos para começar o trabalho. E você acha que quando juntaram o povo aqui, eles ficaram lá à toa? Foi, ó, trabalho árduo, meus irmãos. Trabalho árduo, porque os 300 não são preguiçosos. É assim que é. Aí fala assim, ó. 18 não, 19. Ao saber disso, Sambalate, o Horonita, Tobias, o funcionário amonita, e Gosém, o árabe, não vou entrar nesse detalhe,
zombaram de nós e olharam-nos com desprezo, dizendo... eu falei, não vou entrar nesses detalhes, porque depois vocês leem aqui, aí... deixa eu revelar. Mas eu te entendo, mas vamos lá. Zombaram de nós e olharam-nos com desprezo, dizendo... Que é que estás fazendo? Uma revolta contra o rei? Mas respondi-lhes nestes termos: é o Iau do céu que nos fará triunfar. Nós, seus servos, vamos começar a construir. Quanto a vós, não tendes partes, nem direito, nem lembranças de Iau Shalom. Vocês não fazem parte disto. Porque lá em Salmo 137, diz assim, ó. Em lembrança. Vamos lá em Salmo 137, que senão a palavra agarra aqui. Vamos lá. Se eu me esquecer de ti. Vamos lá, Salmo 137. Salmo 137. Vamos lá. Aí, vamos pegar aqui, ó. Versículo 4. Como poderíamos cantar, Salmo 137, 4. Como poderíamos cantar um canto de Iau numa terra estrangeira, se eu me esquecer de ti, Iau Shalom, que me seque a mão direita, a mão estava sobre ele, a mão de Iau veio sobre mim. Então, se eu me esquecer de ti, que me seque, ou seja, que eu perca todo o espírito que me foi dado para eu conduzir esse povo. Aí fala, ó, se eu me esquecer de ti, ó Iau Shalom, que me seque a mão direita, que me colhe a língua ao paladar, caso eu não me lembre de ti, caso eu não eleve Iau Shalom ao topo da minha alegria, porque Neemiel estava triste. E agora ele precisa se alegrar. Como que ele se alegra? Colocando Iau Shalom no topo da alegria dele. Qual que é a alegria dele? Ver Iau Shalom reconstruída. Essa é a alegria de Micael, voltar a ver as portas todas instaladas, sabe? Os muros restaurados, os portões das ovelhas organizados, porque a cidade é quadrada, tem 4 portões, a muralha ela é grande, reforçada. Volta lá em Neemiel. Isso tudo é para os irmãos entender que Iau justificou a nossa festa, irmãos. Quando o papai falou, aquilo ali foi tremendo. Porque eu não posso deixar de falar isso. Vamos lá em Gênesis. A gente lembra, e não tem como deixar de falar isso. Não tem como. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Iau disse, Gênesis 1, 14. Iau disse, que haja luzeiros no firmamento do céu, para separar dia e noite, que eles sirvam de sinais tanto para as festas, Então, quem vai mostrar o sinal da confirmação das festas é o luminar maior, irmãos. Tremendo. Os luminares, a lua, o sol e as estrelas marcam as festas. Por isso que aquele que fala por Iau, ele falou, Iau justificou a nossa festa. Aquele que é lua falando. E o sol confirma. Iau convoca e o sol confirma. Exatamente, amado irmão. Exatamente.
E ele trouxe a passagem das tendas. Você viu na hora ali, ele trouxe a passagem das tendas. Porque o sol, a luz e as estrelas vieram para marcar as festas. Ô, irmãos. É só para os pequeninos. E né? O firmamento, irmão, olha que tremendo aqui em Daniel 12:3 fala assim: os que são esclarecidos resplandecerão. Aí. Como resplendor do firmamento, viu? Como resplendor, viu? Assim como viu? aqui. Viu? Aqueles que estão se deliciando na mensagem de Al, estão vendo esses manjares, meus irmãos, estão loucos, falam, eu tenho que estar lá. Já estão vendendo tudo que tem, desfazendo de tudo, para estar aqui. Por quê, meus irmãos? Porque o tempo nosso, da nossa festa, cada uma das festas está sendo confirmado por Ial. Cada uma das festas. Vamos lá, Nebial. Não acabou não. Só que agora nós vamos no capítulo 3, versículo 33. É, 3:33. Diz assim: logo que Sambalate soube que estávamos reconstruindo a muralha, encolarizou-se e mostrou-se muito irritado. Escarneceu dos Ialdins e exclamou diante de seus irmãos e diante da aristocracia da Samaria: que estão fazendo esses pobres Ialdins? Vão desistir? Ou sacrificar? Ou terminar num dia? Aí ele fala: farão reviver estas pedras. Farão reviver. Eles estão duvidando. Vão fazer reviver estas pedras tiradas de montões de escombros e já calcinadas, ou seja, já incendiaram elas. Então elas estão totalmente impróprias para uso. Mas aquele que restaura todas as coisas, ele fala assim: essas pedras vão reviver. As pedras que foram derribadas, elas vão se erguer novamente. Porque a grande pedra diz. Nossa, irmãos, eu falo assim para vocês. Hoje se confirma que hoje é a primeira vez que eu, no raiar do dia, quando eu pus o joelho diante de água, comecei a orar, eu tive uma visão de várias pedras brilhando de uma forma tremenda. É mesmo? E aí tá, agora que eu estou lembrando disso. Grata a Yahweh, grata a Logo de Yahweh. manhã, quando a gente dá primícia, logo a Yahweh me deu uma visão de umas pedras brilhando e era azul. Tinha vários tipos de pedra, mas aqui mais... Você viu, foi azul. O que eu mais vi foi um azul. Entendi. Muito forte. E nós, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo que, como as pedras que representam a muralha dos 144.000, nós somos as principais pedras. Porque somos chamados de primogênitos também porque o sangue do Cordeiro nos banhou, irmão. Por isso que o Antimachia, ao olhar, o anjo da morte, ao olhar para nós, ele não faz nada. Por quê? Porque assim como lá atrás os primogênitos foram livrados, agora também os primogênitos estão sendo livrados.
nesse caso, primícia das primícias. Ele passa direto. As primícias das primícias, ele olha e fala, não posso fazer nada. Eu não posso agir. Primeiro que tem uma ordem para não fazer nada. Segundo que não foi dado a ele um tempo que é das nações. Não foi dado a ele ainda o tempo. Entendeu? E esse versículo que você falou aí, meu amado irmão, é Isaías 51, ouve vós que estáis à procura da justiça? E agora eu vou lá agora. E agora nós vamos lá agora. Por quê? Porque o que nós estamos buscando é o quê? Justiça. Justiça. Vamos lá. Ishaiah 51. Página 1336. Ishaiah 51. Assembleia do primogênito, meus irmãos. Assembleia dos primogênitos, lembra disso? Assembleia dos primogênitos. Estão se reunindo agora com Micael, que é o primogênito, né? Aí fala, 51. Ouvi-me, vós que estáis à procura da justiça, vós que buscais a Ial. Olhai para a rocha, para a pedra, da qual fostes talhados, para a cova de que fostes extraídos. Aí fala, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Aí fala, ele estava só quando chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. E ao consolou Sião, consolou todas as ruínas, consolou todas as ruínas, porque é aquilo que Neemiel falou, eu estou triste por causa da ruína, ele está entristecido, mas quando nós olhamos para aquele que é justiça de Al, consolou, aquele que está no nosso meio, consola, não se preocupe, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque foi as palavras que ele disse para o papai, papai, não se preocupa não, está quase acabando, vai dar tudo certo. Eu vou te reviver. Não é diferente de nós agora. Não se preocupe, meus filhos. Vai dar tudo certo. E nós voltaremos para casa e vamos reconstruir a nossa cidade, que está totalmente em ruínas. Né? Tremendo, né, irmãos? Então, por isso que fala, Ial consolou, tá vendo? Ial consolou Sião. Por quê? Nós estávamos tristes com saudades de Sião. E ele vem, nos consola e fala, não, se preocupa não, a gente está voltando para casa para reconstruir a nossa cidade, porque em breve nós estaremos no Monte Sião, na Assembleia dos Primogênitos. Nós estaremos lá, Irmã Débora? Irmã Julie? Então fala bem alto, amado, para sair aqui no som. Isso é Neemias, né? Neemiel, bem alto. 3, 34. Fala não desistir, ou sacrificar, ou terminar um dia, para não reviver essas pedras. Aí, lá em Oséias 6, né? Oséias 6, depois de 2 dias nos fará reviver. Muito bem, amada irmã. E no 3º dia nos levantará. Viu? Por quê? Ele ficou 3 dias. Ele ficou 3 dias. Porque no 3º dia nos levantará. Ascensão. Oséias 6. É isso mesmo, irmã Julie. E no começo fala, vinde, retornemos a Ial. Vinde, retornemos a Ial. Exatamente. Vinde. Fazendo o link. Tá, vamos lá. Página 1500. Oséias. Qual que é o nome de Oséias mesmo?
Oxial. Ah, então vamos lá. Oséias 6. Fazendo o link lá, né? Com que ele falou assim: vinde, meus irmãos, conselheiros, nobres, vinde. Eu não tinha falado nada para vocês ainda como que eu ia fazer as coisas. Mas agora eu vou começar a mostrar para vocês como que nós vamos restaurar El Shalom. Né? Nossa, tremendo. Oxial 6. 1. Vinde, retornemos a Aial, porque ele despedaçou, ou seja, nos derrubou por terra. O próprio Papai Alcha fala, essas pedras aí serão derrubadas. Ele nos curará. Ele feriu, ele nos ligará a ferida. Depois de 2 dias, nos fará reviver. Aquelas pedras poderão reviver? Sim, reviverão. Aí fala, depois de 2 dias nos farão reviver. Ao 3º dia, nos levantará. E nós viveremos em sua presença. Por quê? Fazendo o link aqui, deixa aí marcado. Muito bom, irmã Julie. Muito bom. Tremendo. Muito bom. Vamos aqui, Provérbios, capítulo 8. Na sua presença, marca aí, na sua presença. Página 1032. Provérbios 8, marca aí, na sua presença. Marca aí, na sua presença. Marca aí, na sua presença. Provérbios 8, 8:30. Eu estava junto com ele como mestre de obra. Ele não era mestre de obra, como mestre de obra. Provérbios 8:30. Eu estava junto com ele como mestre de obra. Eu era seu encanto todos os dias. Todo o tempo brincava em sua presença. Viu? Brincava em sua presença. Porque nós estamos voltando para a presença. A criança, filho varão, brincando na sua presença. A criança, o filho varão, brincando na sua presença. Porque o dragão queria tragar. Mas o dragão conseguiu tragar? Não, porque nós saímos de lá com mão forte e braço estendido. Nos arrebatou da boca do dragão. Porque aqui não, porque nós estamos na sua presença. Por isso que fala, no terceiro dia nos levantará e nós viveremos em sua presença. Como a criança que antes brincava na presença do seu pai, a criança, filho varão agora, voltando para a presença de Ial, e já está na presença de Ial. Assim seja. Por que, irmã Diene? Por que nós já estamos na presença de Ial? Aquele que carrega o nome de Ial. Estamos com ele. Estamos com ele, irmãos. Aquele que entende isso, se regozija e se alegra, porque existe um conforto, e falar assim, nossa... Aí dá esperança. Ai, irmão, porque você olha para esse músico e fala, nossa! Mas na hora que você olha para ele, a esperança. Por isso que a palavra para Filadélfia é, porque vocês guardaram a minha palavra de perseverança. Eu também te guardarei. Eu também. Ele fala, eu te guardarei. Porque aquela criança que brincava na presença do seu pai, estava sendo guardado. Eu vou te guardar do dragão. Porque lá na frente ele fala, vocês estão andando na minha presença. Viu, irmãos? Por isso que falo para os sardes vestes limpas. Fala o quê? Alguns poucos andarão comigo na minha presença. Viu? Apontando no final dos tempos, poucos de sardes andarão na minha presença. Qual presença? Daquele que carrega o nome de Ial. Então aquele que está no nosso meio é a representação exata de Neemial, meus irmãos. Está reconstruindo a cidade. Papai Alcha disse, essas pedras serão derrubadas. Mas agora Micael fala, foi necessário para nós reconstruirmos um templo fiel, um lugar fiel, um lugar digno. Somente agora pelos que são fiéis. E a palavra fala novamente, o que se requer dos administradores,
que eles sejam fiéis. Né, meus irmãos? É maravilhoso tudo isso. É maravilhoso, maravilhoso. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje, na presença de Ial, meus irmãos. Antes você falava assim, aquela passagem, irmão, que fala assim, que ele nos deixou ser, ele nos deixou ser encontrado. Buscai 65. Vamos lá, Isaías 65. 65, página 1357. 65:1. Consenti em ser buscado por aqueles, meu amado. 65:1. 1357. 65:1. Consenti em ser buscado por aqueles que não buscavam por mim. Consenti em ser encontrado por aqueles que não me procuravam. A uma nação que não invocava o meu nome. E disse-me, eis-me aqui, eis-me aqui. Todos os dias estendia minhas mãos a um povo rebelde que estava por caminho que não era bom, correndo atrás de seus próprios pensamentos, a um povo que me provoca de frente sem cessar. Mas eu acho que nessa naquela 63:19. Hã? 63:19. 17. Ah, tá. 17? Tá. Porque fazes com que viemos dos teus caminhos? Ou 19. Não, 63? 63, 17. Que fala lá embaixo para Não, mas é aquela passagem só. Buscar Ial enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. 55:6. Isso. 55? Isso. 55:6. Oi. Cara, meu marido. 1343. Aí, ó, 55:6. Isso aí, ó. Por quê? Fazendo link com Isaías 51, que fala aqui, ó. Precisa abrir não, ó. Ouvi-me vós que estáis à procura, tá vendo? Procura. Aí, Isaías 55:6. Ó, procurar é Ial. Vós que estáis à procura de justiça. Aí, Isaías 55:6. Procurar Ial enquanto ele se deixa encontrar. Fazendo link com Lucas 10:22. O pai conhece o filho conhece o pai. E o filho se revela a quem ele quer se revelar. Você está entendendo, irmãos? Porque nós estamos diante daquele que representa Ial na terra. É o ancião mor. É o ancião que conduz a igreja. É o ancião que está pegando as pedras, irmã Flávia, e está colocando no templo novamente. Só que nós já estamos no templo celestial? Não, mas nós estamos no templo. Qual templo? Da grande pedra. Porque nós somos o templo de Ial, lembra disso? Sim. Por que quando fala assim, ó, presta atenção, talvez os irmãos às vezes ficam meio viajando, deixa eu explicar. Quando fala assim, ó, nós somos o templo de Ial, está falando daquele que representa o templo, ok? Como toda a criação geme, está falando daquele que representa a criação. Nós somos o templo de Ial, falando daquele que é o templo de Ial. Porque o sumo sacerdote, como o templo de Ial, ele tem que carregar as 12 pedras. Para ele carregar as 12 pedras, para ele entrar dentro dos Santos dos Santos, ele tem que estar com as 12 pedras. Não pode entrar faltando nenhuma. Não pode, porque a coroa é os filhos. Ele não pode entrar faltando nenhuma pedra nos Santos dos Santos. Entendeu? Então, ou seja, aquele que está conduzindo a igreja é este templo, é este sumo sacerdote que está pegando as pedras e voltando para o lugar. Entendeu? Sim. Representação das tribos, Apocalipse 7. Por isso que a gente viu lá em Neemias, capítulo 10, aqueles que auxiliaram ali na construção da muralha, os nomes foram escritos no livro que estava selado. A representação de Apocalipse 7. Apocalipse 7. Fala, irmã Júlia, bem alto. Assim você falou. Entendeu que é procurar a Ial enquanto ele se deixa encontrar. Invocar enquanto está perto. Aí em Romanos 10:20 fala assim, ó. Em Ishaial, ouço até dizer, fui encontrado por aqueles que não me procuraram.
É o Isaías 66. É o Isaías 66. Micael ousa até dizer: fui encontrado por aqueles que não me procuraram. Tornei-me visível aos olhos do que não perguntavam por mim. Isso, exatamente. Fazendo o link, Shaul Paulo explica sobre essa passagem, por quê? Aqueles que não procuravam ele, na condição, inclusive, que nós estávamos o quê? Sem ele. Nós não conhecíamos a Ial. Na condição de sem memória. Mas agora, nós encontramos ele. Por quê? Aquele que se deixou ser encontrado. Por que ele se deixou ser encontrado? Porque ele só está exultando de alegria pelos pequeninos que estão conhecendo os segredos. Por isso o Papai Yosha fala que ele exultou pelo Espírito, sobre o poder do Espírito, né? Ainda fala sobre a ação do Espírito. Por quê? Porque naquele momento, sendo revelado aos cultos deste mundo? Não. Aos inteligentes desse mundo? Não. Aos grandes desse mundo? Não, sendo revelado a quem? Aos pequeninos. Quem são esses pequeninos? Nós, aqueles que andavam com Micael desde sempre. E nós somos esses que, tirados do céu, do templo celestial para a terra, estamos sendo reconduzidos a ele. Reconduzidos a Ial. Buscar Ial enquanto se pode achar. E nós estamos buscando. E nós o encontramos. E nós o achamos. E nós andamos com ele. E nós brincamos com ele. E nós participamos com ele. Comemos com ele. E voltaremos com ele. Voltaremos com ele. Agora, irmãos, vamos lá. A gente já está para finalizar. Vamos lá em Gênesis. Gênesis 28. Um sinal teve na vida do nosso papai há muito tempo atrás. Eu vou relembrar para você. Quem sabe, se regozija para relembrar. Quem não sabe, ficará espantado de tamanha maravilha e sinais na vida daquele que foi enviado por Ial. Né? Não é Gênesis 28, não. Não, é Gênesis 28 mesmo. É aqui mesmo. Gênesis 28. Vamos lá. Gênesis 28, versículo 10. Vamos lá. Diz assim, ó. Jacó, presta atenção, tá, irmãos? Presta bastante atenção. Jacó deixou Betsabé e partiu para Arã. Presta atenção. Coincidiu de ele chegar a certo lugar e nele passar a noite, pois o sol havia se posto. Tomou uma das pedras do lugar. Marca aí. Tomou uma das pedras do lugar. Uma das pedras do lugar. E colocou sob aonde? A cabeça. E dormiu neste lugar. Teve um sonho. Eis que uma escada se erguia sobre a terra, e o seu topo atingia o céu. Anjos de Ial subiam e desciam por ela. Eis que Ial estava de pé. De pé. Diante dele, e lhe disse: eu sou Ial. Ali era Ial? Não. Ali era quem? Micael. Ali era Ial? Não. Ali era quem? Micael. Ali era Ial, irmãos? Não. Era Micael. Aquele que fala por Ial. Eu sou Ial. O Ial de Abraão, teu pai. O Ial de Isaac.
a terra sobre o qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Tua descendência se tornará numerosa, como a poeira do solo. Viu a mesma promessa a Abraão? Sim. Ele repete com o filho. Por quê? Aquele que prometeu para Abraão que ele seria numeroso, falando para Abraão na condição de Alxa. Mas quando fala para Jacó na condição de Micael, a sua descendência será numerosa. Aí fala, tua descendência se tornará numerosa, como a poeira do solo. Do solo. Do solo. Viu? Estender-te-ás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por ti e por tua descendência. O povo dessa terra vai ser abençoado por Micael. E 144 mil. Eu vou falar Ialcio e Micael e os 144 mil. A descendência dele vai abençoar essa terra. No primeiro momento, Micael com os 300, respondendo as orações, ajudando essa terra, porque o reino agora é um reino injusto, mas quando nós chegarmos lá, nós começaremos a agir com justiça. Entendeu? Com justiça. Essa é a grande esperança. Essa é, irmãos. Essa é. Aí fala assim, ó. Versículo 15. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores e te reconduzirei. Viu? Fazendo um link com Neemiel. Vou reconduzir o povo para El Shalom. Ó, eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores e te reconduzirei a esta terra. E te reconduzirei a esta terra. Aí fala, porque não te abandonarei enquanto não tiver realizado o que prometi. E ele jurou. Ele jurou. E olha, Jacó acordou do seu sonho e disse, na verdade, Ial está neste lugar. E eu, o quê? Não sabia. Olha, e eu não sabia. Jacó acordou de seu sonho e disse. Agora, a partir do versículo 16 em diante, dá um foco maior. Ok? Jacó acordou de seu sonho e disse, na verdade, Ial está neste lugar, e eu não o sabia. Teve medo e disse, este lugar é terrível, não é nada menos que uma casa de Ial, e a porta do céu. Aí, vamos lá em Apocalipse 19. Apocalipse 19. Está falando que aquele lugar, a qual ele pegou uma pedra e colocou para deitar, está falando que aquele lugar é a porta do céu. Presta atenção. 19, 11. Vi então o céu aberto. A porta do céu. Apocalipse 11, 19. 19 e 11. Agora Apocalipse 11, 19. O templo de Ial que está no céu se abriu. O templo de Ial que está no céu se abriu. A porta de Ial é o templo de Ial, mostrando que o templo se abriu. Então, quando Jacó estava tendo sonho, ele estava mostrando, nada mais é aqui, este lugar é a porta do céu. Ele estava falando que aquele que estava com ele tinha condição de abrir a porta do céu. Vamos voltar lá que vamos entender mais. Vamos lá, onde nós estávamos? Gênesis 16. Jacó acordou de seu sonho e disse, na verdade, Ial está neste lugar. E eu não sabia, teve medo e disse, este lugar é terrível, não é nada menos que uma casa de Ial e a porta do céu. Levantando-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servia de travesseiro. A pedra lhe servia de travesseiro. Ah, então tá. Vamos lembrar aqui. Papai Alcha
andando. E que alguns falam assim, mestre, eu quero te seguir. Aí o que ele fala? Não tenho nem onde inclinar a cabeça. Ele não tinha nem travesseiro, então ele não tinha o quê? Não. Ele tinha uma pedra. Se ele não tinha travesseiro, ele tinha o quê? Ele tinha uma pedra. Se ele não tinha travesseiro, ele tinha o quê? Uma pedra. Porque o filho sempre anda com o seu pai. Aí aqui fala, levantando-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servia de travesseiro. A pedra que servia de travesseiro. Como o papai Alcio não tinha travesseiro, ele tinha a pedra. Aí fala, ergueu-a como uma estela e derramou óleo sobre o seu topo. É como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, escorrendo até a barba, o topo da cabeça. Aquele que representa a cabeça foi ungido, confirmando que não é papai Alcha que é a pedra, e sim Micael é a pedra. Aí, meus irmãos, olha só para vocês entenderem. Quando nós falamos deste apoio de cabeça, um consolo. Sempre andando com o papai. Sempre ajudando o papai. Sempre instruindo o papai. Hoje, um consolo. Para nós. Que nós não temos travesseiro para deitar. Agora eu quero que os irmãos entendam. De que travesseiro eu estou falando? Irmã Liriamar, nós não temos travesseiro para deitar, para encostar a cabeça. De que travesseiro eu estou falando que nós não temos para deitar? Vou dar uma dica. Nós não temos travesseiro para deitar. Vou dar uma dica. Almofada. Silêncio. Isto, minha irmã. Ainda nós não estamos aonde? No lugar onde tem as almofadas. Nós estamos aqui com a pedra, encostando a nossa cabeça no consolo. Por isso que a maioria das fotos, os irmãozinhos tá assim no ombro do papai, ó. Que é a pedra. Por quê? Como nós fomos tirados de lá e viemos para cá, meus irmãos, nós não estamos mais na nossa casa. Papai Alcio não estava na casa dele, ele estava dormindo no relento. Ele estava dormindo para o lado de fora. O consolo dele era a pedra que encostava a cabeça dele. Qual que é o nosso consolo também? A pedra que nós encostamos a cabeça, porque nós não estamos com o nosso travesseiro. Qual travesseiro? Nós não estamos na condição de primogênito. Nós não estamos no templo. Entendeu, irmãos? As cidades ainda estão em ruínas. Está vazio o templo. Mas logo vai... Vazio dos filhos de Alcha, né? Ele é o nosso consolo. E ele é o nosso consolo. Certeza e... Exatamente. Entendeu? Então, quando fala aqui, ó, Jacó acordou de seu sonho. Quem é a representação desse Jacó aqui, irmão Ronaldo? Aí nessa leitura que nós fizemos aqui, então, quem que seria a representação de Jacó? Micael com a referência esperto ou pudor. Micael, assim, Micael. Vamos analisar? Irmã Diene. Irmã Delminha. Irmã Débora. Então vamos lá. Jacó acordou de seu sonho e disse: na verdade, Al está neste lugar, e eu não sabia. Teve medo e disse: este lugar é terrível e não é nada menos que a casa de Al, que é a porta. O lugar é a casa de Al, que é a porta. Aí fala:
Levantando-se de madrugada, tomou a pedra. Quem que tomou a pedra? Papai Alcha. Lá atrás que nós acabamos de falar. Tomou um travesseiro e não tinha. Aí ele tomou o quê? Uma pedra. Papai Alcha. Então nessa representação aqui é quem? Papai Alcha. Jacó, nessa condição que não tem, que tem só a pedra para deitar, é a representação de Papai Alcha que está encostando a cabeça na pedra. Não é Micael, porque Micael não está deitando nele mesmo. Micael é a pedra. Micael é a pedra. É a pedra. Se Micael é a pedra, nesta condição, Jacó é a representação de Alcha, é a representação. Por isso que eu falei, foco no versículo 16. Porque Papai Alcha não tinha um travesseiro para deitar, tinha a pedra. Exato. Ele é a pedra. Se Micael é a pedra, Papai Alcha é quem encosta a cabeça. Por isso que fala porque que o Consolador é a pedra. Por isso que está falando aqui que ele ungiu. Aí isso, irmão, é porque fala, ó, levantando-se de madrugada, quem que levantou? Papai Alcha. Ele levantou e falou assim, olha, tomou a pedra que lhe servia de travesseiro, ergueu ela e derramou óleo, porque desde criança ele foi ungido, a pedra que foi ungida. Tremendo. Não só como pode, não só como pode, Porque a arca é Yalcha, que representa Yal, está colocado sobre a pedra. Papai Micael. Viu, irmãos? Isso tudo é para o nosso deleite. Agora, o papai teve, há muito tempo atrás, um sinal. Nas denominações ainda. O irmão Bruno deve lembrar. Os mais antigos daí devem lembrar. Ele falou também nas ministrações mais antigas. O irmão Arthurzinho, filho dele, teve uma visão ali. E ele foi para ministrar. E ele estava com o esboço da ministração dele. Os pastores na época faziam muito, eu também fazia muito esboço. Ele estava com o esboço da ministração ali, do que ele iria ministrar. E o irmão Arthurzinho era criança, menino. Ele olhou e viu atrás do papai e falou assim, papai, atrás disso aí tem uma escada. Viu atrás dele uma escada. E o esboço do papai era para falar da escada de Jacó. No dia. Olha só para vocês verem. É lindo. Maravilhoso. Os sinais. Aí tem uns aí que tá surgindo, mandou no meu particular assim. Eu sou Micael. Já chegou assim, ó. Eu sou Micael. Eu falei assim, não é possível que isso aqui é aquele. Não, mas não é não. Eu sou Micael. Eu fiz a cirurgia de tumor na coxa. Aí a coxa ficou uma marca. Aí, na hora que cicatrizou, a coxa apareceu. A transliteração é uma escrita hebraica. Eu fui ver a marca do hebraico, é Rei dos Reis. Aí eu sou Micael. Vocês precisam me ouvir. Aí eu falei com ele assim, você me mostra sua fé, eu te mostro minha fé com obras. Aí eu mandei para ele até algumas fotos, cancelei, bloqueei ele. Irmãos, me ajuda aí. Quem que é essa pessoa? Nem importa, nem sei quem é, nunca vi na vida. Mas estava lá no grupo Selegam, porque a mensagem dele é bem entendida com as ministrações, porque o jeito que ele falou, e Yalcha Micael ainda ele falou. Viagem, entendeu? Entendeu? Então, ou seja, tá vendo o espírito que ainda ronda no meio desses fracos? Depois de tudo que Deus está vivendo, fala no ouvido dos irmãos. Então, nós estamos entendendo quem é a pedra. Gratidão, papai. Vai dar continuidade, não? Aqui, ó. No 20. Eu não acabei, não, né? Ô, gente. No 20 Não acabei, não. Ô, judiação. Vamos lá. Jacó fez este voto.
Se Al estiver comigo, presta atenção. Se Al estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu for, tremendo, mas né? Se Al estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu for, se me der pão para comer, se me der pão para comer e roupas para me vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, da luz inacessível, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, presta atenção, porque aqui nós estamos vendo aquele que está voltando para a luz inacessível. Aí ele fala, então Ial será o meu Ial, porque ele voltou para dentro de Ial. E esta pedra que ergui como uma estela será uma casa de Ial. A arca sobre a pedra. Viu, irmãos? Aí fala, e tudo o que me deres, eu te darei fielmente o dízimo. Irmãos, nossa, irmãos, é muito lindo, irmãos, muito lindo. O que nós estamos vivendo, meus irmãos? Confirmando as obras. Maravilhoso. Você viu, o irmão Bruno não deixou passar. Eu li, meus irmãos, isso aqui eu entendi. Ainda bem que o irmão me lembrou aqui, porque a gente fica tão assim, impactado com a mensagem de Al. É por isso que é um ajudando o outro. Né? Gratidão, né, meus irmãos? Gratidão. Vamos dar gratidão, papai? 1h51. Quer falar alguma coisa, Madrinha? Nem parece, quase 2 horas de dia. É tremendo demais, né? Tremendo. Quer falar? Gratidão, papai. Então vamos dar gratidão, porque grandes coisas Cial fez por nós. E por isso estamos alegres. Gratidão, papai. Gratidão, papai. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Yal te abençoe e te guarde. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Yal faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Yal levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja, papai. Gratidão.